Om Shrutismritipurananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaran Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashakritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sadashivassamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Padyantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryan Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então a gente vai começar a aula hoje cantando esse mantra que a gente começou a ver na semana passada, Apyayantu Mamangani. Esse material foi enviado por e-mail pelo e-mail do Vidyamandir e por outros e-mails também. Quem não tiver, por acaso, não tiver baixado, não tiver tido acesso a esse arquivo, você pode encontrar facilmente na internet, ou se tiver o livro das Upanishads, do Vidyamandir, ou qualquer livro das Upanishads, só procurar lá no início da Kena Upanishad, ou então no início da Chandogya Upanishad. Você pode ver só para acompanhar a aula, né? Não foi oferecido nenhuma tradução, foi só o texto, né? Para a gente poder acompanhar, senão fica difícil. Então, vamos começar cantando ele. Eu vou cantar e vocês podem cantar junto comigo, quem souber. Com o microfone desligado. Om Apyayantu Mamangani Vak Pranaschakshushrotramatho Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarut Anirakaranamastu Anirakaranam Me Astu Tadatmani Nirateya Upanishatsu Dharmaste Mai Santu Te Mai Santu Om Shanti Shanti Shanti. Na aula passada, a gente viu que esse Shanti Mantra que aparece no início da Kena Upanishad, no início da Chandogya Upanishad, ele pode ser dividido em 4 tópicos. Primeiro, uma oração, ou 4 tópicos ou 4 partes, né, em sequência. Então a primeira parte, ou primeiro tópico, vamos falar como partes, mais fácil. Primeira parte, uma oração para o corpo físico e indriyas. Uma oração para a qualificação do corpo físico e dos indriyas. Apyayantu Mamangani, que todas as partes do meu corpo físico se fortaleçam. Vak Pranaschakshushrotramatho Balamindriyani Cha Sarvani. Todos os indriyas. Aí ele menciona alguns dos indriyas, né? Mas todos eles. Todos os meus indriyas. Os órgãos de ação e órgãos de percepção que compõem esse Sukshma Sharira, o corpo sutil, que são necessários para qualquer busca, para essa busca de Vedanta, para essa busca do autoconhecimento ou para qualquer busca. Mas aqui também, a gente tem que estar com nossos ouvidos funcionando, e todo esse instrumento que a gente tem, que é o corpo, junto com o corpo sutil, ele tem que estar em harmonia, tem que estar funcionando bem. É muito fácil de perceber quando a gente fica doente, alguma coisa, como que fica prejudicado o estudo de Vedanta quando você está com algum problema físico, né? Porque toda a sua atenção acaba indo para o corpo físico. E muitas vezes você não consegue pensar direito também, né? Por conta de uma questão simples, né? Uma gripe, uma coisa assim. Então, é uma oração pedindo esse bem-estar, primeiro do corpo físico, dos indriyas,
É a primeira parte. Aí a segunda parte, a gente viu essa afirmação da visão de Vedanta. Sarvam Brahma Upanishadam. Tudo que existe, todo o universo é Brahman. Que Brahman, Upanishadam Brahman. Esse Brahman que é revelado nas Upanishads. Que a gente vai continuar a ver, ver hoje, que a gente não viu tudo. Mas só fazendo essa visão geral, né? Primeira parte é essa, segunda parte é essa afirmação, que por si só é algo interessante, né? Notar que dentro de algumas orações védicas tem muitas vezes um pedido, né? Um reconhecimento, um elogio, né? Um cantar das glórias de Ishvara, mas muitas vezes tem a simples afirmação da visão de Vedanta, como se fosse um lembrete, né? Então, no fundo, acaba sendo uma oração também, no sentido de um pedido assim, de que essa visão esteja sempre comigo. Que essa lembrança de que essa é a visão final de Vedanta. Que eu quero assimilar, que eu quero entender. Sarvam Brahma Upanishadam. Todo esse ensinamento colocado numa casca de nós, colocado num resumo, numa pequena frase. Sarvam Brahma Upanishadam. Não chega a ser um Mahavakya, né? Mas porque falta o eu aí. Eu sou esse Brahman. Mas, enfim, de qualquer maneira, é um aspecto importante do ensinamento de Vedanta que está condensado nesse Sarvam Brahma Upanishadam. Então, um lembrete da visão de Vedanta. Aí, em seguida, a terceira parte é essa parte em que a gente vai ver ainda, na aula de hoje, eu espero, que é esse Maham Brahma Nirakuryam, etc., que a gente pode ver como uma oração por uma atitude correta com relação ao Shastra, às escrituras, com relação ao próprio Brahman também. Ishvara. A terceira parte. Aí a quarta parte é uma oração pela qualificação da mente. Ele diz que essas várias virtudes faladas nas Upanishads, que elas estejam sempre em mim. Então a gente vai ver cada uma dessas partes, que a gente já viu a primeira, tá vendo a segunda. Vamos ver se a gente consegue completar esse mantra. Aí no final da aula, se sobrar tempo, se tiverem perguntas também podem fazer. Mas então, voltando ao onde a gente parou nessa análise que a gente estava fazendo dessa frase, Sarvam Brahma Upanishadam. Afinal de contas, isso aqui é uma aula de Vedanta, né? Não é aula de canto de mantras. É aula de Vedanta acerca da oração de paz das Upanishads, etc. Mas é aula de Vedanta. Então, em toda aula de Vedanta, a gente sempre, ainda qualquer que seja o tópico que a gente esteja vendo, o texto, de alguma maneira a gente tenta trazer para o que é o principal de Vedanta, a mensagem principal. Ainda que não esteja no texto, aqui está no texto, né? Mas mesmo que não esteja, a gente traz, né? Então, por isso a gente ficou mais tempo nessa afirmação, porque realmente vale a pena entender isso. E como mencionei, existe uma confusão muito grande com relação a essa frase, Sarvam Brahman. Que está associada também ao entendimento da própria palavra Brahman. Um entendimento limitado da palavra Brahman que a maioria das pessoas tem. Que eu mesmo tive por muito tempo. Eu achei interessante tentar elucidar isso. Bom, mas então essa frase Sarvam Brahma Upanishadam, tudo. Sarvam quer dizer tudo, se refere ao universo inteiro, todo o cosmos, físico e sutil. E mesmo o causal também. Tudo o que pode ser considerado como universo. Tudo que você conhece, tudo que você não conhece. Sarvam. Tudo é equacionado nessa frase, né? É equacionado, colocado um sinal de igual com o Brahman. Tudo é, esse tudo é no sentido, é um igual ali. Tudo é Brahman. E que Brahma é esse? Onde é que ele é falado? Como que eu sei quem é Brahma? Somente através das Upanishads. Quando a gente viu essa palavra, não tem nenhum significado, nenhuma tradução, na verdade. Ela é usada nas Upanishads para se referir a algo que essa Upanishad ensina. O Upanishad ensina sobre algo e ela dá esse nome. Ela fala, a gente chama ele de Brahman. E de que maneira ele é falado?
Aí que tá a questão toda. Esse Brahman é falado de duas maneiras. E aí, dependendo da forma como você tomar o significado da palavra Brahman, a gente pode dizer o significado primário ou o significado secundário da palavra Brahman, que são as duas maneiras que Brahman é apresentado. Aí, dependendo disso, o significado da frase vai variar um pouco. E a gente começou a ver o significado primário da palavra Brahman, que é o que geralmente a gente conhece como Ishvara, e não como Brahman. Mas eu quis chamar a atenção para o fato de que o significado primário da palavra Brahman é exatamente o que a gente chama de Ishvara, de Jagat Karanam, a causa do universo. Então, quando você quer se referir a Deus, a causa do universo, você pode falar Ishvara, você pode falar Brahman. Então, isso por si só eu acho uma coisa muito válida de saber, muito importante, porque muita gente pensa que não, que Brahman se refere à pura consciência, ao que seria o Laksharta da palavra Brahman somente. Mas não, tem esses dois significados. E aí uma coisa, talvez valha a pena reforçar aqui, é essa questão do significado primário e significado secundário, né? Quando a gente tem alguma dúvida em Vedanta, sempre a melhor coisa a fazer é voltar aos fundamentos, né? Voltar aos fundamentos quer dizer, vai para o Tattva Buddha, abre lá de novo o Tattva Buddha e vê. Porque tem vários tópicos no Tattva Buddha que às vezes a gente estuda anos e anos, mas aí depois a gente vai ver, nossa, tá lá no Tattva Buddha aquilo. Eu já tinha estudado há vários anos atrás e não lembrava. Não lembrava quer dizer, não assimilou aquilo. E um desses tópicos é esse, Vachyartha, Lakshartha. Acho que todo mundo deveria saber o significado dessas palavras, né? Vachyartha, Lakshartha. Artha quer dizer o significado de uma palavra. Artha. Pada é a palavra, Padartha, o significado da palavra. Muito simplesmente Artha. E esse tópico de Vachyartha, Lakshartha, que a gente pode traduzir como significado primário e significado secundário das palavras, é especialmente usado no Mahavakya, Mahavakya Vichara, na análise dessa frase central de Vedanta, que é colocada de várias maneiras, mas que é basicamente uma equação. Tatvamasi, tu és aquele, ou Ayam Atma Brahman, esse Atma é Brahman. De várias maneiras é colocada essa identidade, Diva, Ishvara, Aikyam. Então essas frases, né, são analisadas e nessa análise das frases o que é dito é o seguinte, né, Shankara no Vakyavriti, que é um texto que fala sobre isso, ele explica bem claro, mas vários outros textos aí em Panchadashi, vários textos falam sobre isso, né? Essa análise da frase que é importante para a frase ser entendida, porque a princípio essa frase não faz sentido nenhum. Mahavakya. Mahavakya é um absurdo. Mahavakya quer dizer a frase, você é Deus, você é a causa do universo, que é o ensinamento de Vedanta. Então, a princípio, essa frase é contraditória. Ou aparentemente contraditória, melhor dizendo, para dizer. A princípio, ela é aparentemente contraditória. E por que ela é aparentemente contraditória? Porque a gente está entendendo ela os elementos dela, que são as palavras, como a palavra você, a palavra aquele, que se refere a Ishvara, né? Essas palavras todas a gente essas duas palavras, Ishvara e você, para usar a frase, né? Você é aquele. Aquele se refere a Ishvara, você se refere a você. Só que aí a gente tem que entender essa questão de Lakshartha, Vachyartha. Esse é o segredo para entender o Mahavakya. Porque o significado primário é o que geralmente a gente entende. Sem nenhum estudo, sem nada, quando você ouve a palavra você, o que você entende por essa palavra? Se você, especialmente desconsiderando Vedanta, né, uma pessoa comum, você fala, quem é você? Esse entendimento é o significado primário da palavra eu. Quer dizer, inclui um monte de coisa ali. Inclui o quê? A consciência, mas inclui também o corpo físico. Esse corpo físico, essa mente, esse pacote de coisas que a gente chama de diva, é o significado primário da palavra eu. E se você pega esse significado primário da palavra eu e equaciona com Ishvara, não vai fazer sentido, né? Como é que eu, com esse corpo aqui, que nasceu em tal ano,
tem um prazo ali de validade, tem uma temporalidade ali, tem uma limitação em termos de conhecimento, tem uma limitação em termos de várias coisas. Como é que ele pode ser equacionado com Ishvara que não tem nascimento, que não tem limitação em termos de espaço, nem de tempo, que é Sarvagnaha, que é onisciente? Como é que eu vou equacionar essas duas coisas? Não faz sentido. Não faz sentido, quer dizer, parece contraditório, né? Parece um absurdo. E qual que é o segredo? Lakshyartha. Você tem que tomar o significado secundário das palavras. E o significado secundário, às vezes é chamado de implicado também, tá? Na tradução lá no Tattva-bodha, se não me engano, a professora Glória traduz como significado imediato, o que eu chamo de significado primário, que geralmente eu uso, né? Significado primário e secundário, que é mais fácil, não tem dúvida, né? Primário e secundário. Primário é o Vachyartha, aquilo que é dito, e Lakshyartha, aquilo que é indicado, é o secundário. Mas pode ser chamado também de, em vez de primário e secundário, pode ser chamado de imediato e implicado. E aí você pode usar isso em qualquer situação, você pode pensar nisso, né, no todo dia, mas especialmente é usado nessa análise do Mahavakya. Com relação à palavra eu tenho que analisar isso, qual é o Vachyartha, o significado primário, qual é o significado secundário da palavra eu, e quando é falado Ishvara também. E a regra é, quando você fala uma frase, uma pessoa fala uma frase para você, você tem que entender o significado primário. Não fica imaginando coisa. Você entende o que a pessoa falou. Mas se aquele significado não faz sentido, não se encaixa ali naquela frase, aí você vai para o significado secundário. Essa é a regra. Né? Então, tipo, geralmente é usado nesse contexto de Mahavakya, mas a gente pode pensar em qualquer situação. Como, por exemplo, se eu digo assim, hoje eu colhi uma manga. Colhi uma manga. Manga, aí essa palavra manga, qual o significado dela que você entende? É o Vachyartha, o significado primário dela. É o que é a fruta. A fruta que envolve várias coisas, que envolve a casca, envolve a polpa, envolve o caroço. Agora, se eu digo assim, depois de colher a manga, eu comi a manga. Eu comi a manga. Agora, veja note que o significado da palavra manga, vocês entenderam, o Lakshyartha. Por quê? Porque vocês não estão esperando que eu vou comer o caroço da manga. Né? Quando eu digo assim, eu comi a manga, ninguém vai imaginar que eu comi o caroço da manga. Nem a casca. Né? A casca até pode ser, tem gente que come. Mas o caroço é muito difícil, né? Impossível. Já viram alguém comer o caroço da manga? Até a composteira não consegue digerir aquele caroço. Fica lá o caroço da manga, anos e anos passando. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a palavra, no dia a dia, a gente usa o tempo todo. Lakshyartha, Vachyartha, Lakshyartha. Significado primário, que é o comum, digamos assim, é o mais acessível, o que você toma de maneira mais simples. E o Vachyartha é o significado implicado, que tem vários tipos, né, de significado implicado. Tem uns que você abandona o significado primário totalmente e vai para uma outra coisa. Tem uns que você não abandona, você só adiciona uma coisa extra. E tem alguns que você abandona uma parte e retém, abandona uma parte do significado primário e retém uma pequena parte. Esse exemplo da manga é assim, né? É o chamado de Bhaga Tyaga Lakshana. É o significado secundário em que você abandona uma parte do primário e retém uma pequena parte ali do primário, do significado primário. Abandona uma parte e retém outra. Qual que foi a parte abandonada? O caroço. Né? O caroço foi abandonado. Então, o significado secundário da palavra manga nessa frase, eu comi a manga, qual é o significado secundário da palavra manga? Não é a manga inteira, é só a polpa. Mas eu não. Então, você vê, eu não preciso dizer a polpa, eu digo a manga e você entendeu que é só a polpa. Né? Então, a gente usa essa capacidade de entender o significado da palavra
significado implicado ou secundário das palavras. Então, no Mahavakya é especialmente importante. Bom, mas aqui no que a gente está vendo, então, a gente viu, eu mencionei na aula passada, que a gente viu somente o significado primário, então, da palavra Brahman, que é esse Brahman junto com todo o universo, junto com a causa desse universo, físico, sutil e o causal, que é Maya. A gente pode colocar assim de maneira... Isso é apresentado de maneiras diferentes, né? Qual que é o Vacharta da palavra Brahman? É apresentado em textos diferentes de maneiras diferentes, mas basicamente é isso, né? A gente colocar de forma simples seria Atma, pura consciência. Atma a gente pode chamar de Chaitanya. Chaitanyam mais ou junto com todo o universo. Todo o universo quer dizer o quê? Quer dizer Maya, que é essa não manifesto, e tudo que nasce desse não manifesto, que é o sutil e o físico. Quando você junta tudo isso, você não discrimina entre consciência e todo esse universo e sua e Maya. Quando você não discrimina, você coloca tudo num pacote só. Esse é o Vacharta, o significado primário da palavra Brahman. Ou que a gente chama geralmente de Ishvara. E Laksharta qual é o significado secundário da palavra Ishvara? Shuddha Chaitanya, pura consciência. E por isso às vezes é usado os termos também, que é Saguna Brahma e Nirguna Brahman. Que é uma forma de resolver esse problema também, né? Mas aí gera outro, que as pessoas começam a achar que tem dois Brahmas. Tem o Nirguna Brahman e tem o Saguna Brahman. Tem dois, tem que escolher qual que você prefere. Na verdade só existe um Brahman, e ele é Nirguna. Mas devido à sua própria Maya, ele é considerado, ele aparece, ele é considerado como ele é visto como. Então, na verdade, essa questão toda é uma maneira de ver. Não é que são dois estados ou dois estágios ou são duas maneiras de olhar para uma mesma coisa. Então, isso eu queria falar um pouco sobre Vacharta e Laksharta, que eu usei na aula passada como se todo mundo soubesse, mas eu achei que valeria a pena falar um pouco sobre isso, né? Mas então a gente viu na aula passada o significado primário então da palavra Brahman, que é esse, definido lá como a causa do universo. A causa inteligente e a causa material de todo o universo. Então, a gente viu lá como que isso aparece nas Upanishads o tempo todo, em outra linguagem. O Upanishad não usa esse termo todo de Nirguna Brahman, Saguna Brahman, etc. Mas ela descreve isso, né? A gente viu o exemplo na aula passada. A Mandukya não. Mundaka Upanishad usa esse exemplo da aranha e outros mais para falar sobre isso. Como que desse Aksharam Brahman, desse imperecível Brahman, nasce todo o universo. Ela diz assim. Aí dá vários exemplos, e entre eles dá esse exemplo da aranha. Yatha urnanabihi srijate grihnate. Assim como uma aranha cria a sua teia e depois engole ela também. Yatha prativyam oshadhayaha sambhavanti. Assim como, dá o exemplo também da terra. Assim como as plantas nascem da terra. Ou seja, a terra aqui é o exemplo. A terra e as plantas também não têm separação nenhuma. Não tem a separação que geralmente a gente vê entre causa inteligente e causa material. É uma coisa só e dela mesma se transforma. Então esse Ishvara e o mundo... Qual que é o objetivo, no final das contas, que em Vedanta apresentar Deus dessa maneira? O que ele quer fazer é eliminar essa separação entre Deus e o universo. Jagat Ishvara, Veda. Essa diferença que geralmente tem entre Deus como o criador e o universo como um material ali criado. Então, de acordo com Vedanta
dar esses exemplos todos para mostrar isso. Mesmo tomando significado primário, a gente vê isso, né? Essa ideia de que esse Deus dos Vedas, ele é a causa inteligente e a causa material. Isso muda tudo porque essa divisão que a gente tem tão forte na nossa mente, de pensar que o universo e, portanto, eu, esse corpo aqui, esse eu, que eu entendo inicialmente como sendo eu vejo separado de Deus. Então, Vedanta nega, ele mostra uma outra maneira de entender isso. Mostra que não tem separação nenhuma entre o universo e Deus e, portanto, entre eu e Deus. Não tem uma separação. E isso aparece de várias maneiras, essa visão, né, da causa inteligente e causa material ao mesmo tempo, como sendo Ishvara. Aparece de várias maneiras nos Vedas, nas Upanishads, na Bhagavad Gita. Conhecido é esse exemplo da aranha. Mas a própria noção de Vishwarupa, que a gente conhece muito bem da Bhagavad Gita, é isso. Qual que é a ideia? Shri Krishna o tempo todo diz na Gita, de diferentes maneiras, mostrando essa ideia de que o universo não é algo separado de Deus, dele mesmo. Ele apresenta no capítulo 7, ou no capítulo 9, não, no capítulo 7, Shri Krishna apresenta a si mesmo como sendo composto de duas naturezas, a natureza inferior e a natureza superior. Essa natureza superior, Paraprakriti, é o Laksharta, é a consciência. Diva Bhutam Mahabhaho Yaidan Dharyate Jagata, pelo qual todo o universo é sustentado. E esse universo todo, junto com o seu, que a gente chama de Maya, lá é chamado de Ahankara, seguindo lá o Sankhya. Nesse capítulo 7, essa natureza inferior que é feita de 8 partes, que inclui todo o universo, incluindo a sua semente, que a gente chama geralmente de Maya. Então essa combinação dos dois é o que ele diz. Eu sou essa combinação de Paraprakriti e Aparaprakriti. Mas na Gita, a gente vê isso de forma mais popular na forma do Vishwarupa. Vishwarupa quer dizer o quê? Aquele cuja forma é todo o universo. Qual é a forma de Ishvara? Geralmente a gente pensa numa forma humana, de um homem ou de uma mulher. É a forma mais simples, né? Mais infantil também. Mas mais que a gente geralmente se relaciona com Deus. Tem uma forma. Você precisa de uma forma para ver. Então geralmente é homem. Na maioria das religiões. É homem. Tem que ser homem. Mas na tradição védica a gente já começa por aí que a gente vê uma certa abertura. Não, pode ser, às vezes é uma mulher. Pode ser uma mulher. Pode ser uma Devi. Uma forma, mulher que quer dizer uma forma feminina. Pode ser qualquer forma. Por quê? Porque, na verdade, não tem nenhuma forma que esteja separada dele. Ele é todo o universo. Vishwarupa quer dizer aquele cuja forma é todo o universo. Então ele é descrito como aquele cujo corpo... Qual que é o corpo, esse corpo de Ishvara? O próprio universo é descrito como se fosse o corpo dele. Os olhos são... O sol e a lua são os olhos. O céu é a cabeça dele. A terra são os pés. Então tem vários versos nas Upanishads e também em outros textos, né, falando sobre isso. Descrevendo poeticamente o universo inteiro como sendo o corpo de Ishvara. Então quando você olha, por exemplo, para a lua, né, Shankara é chamado Shiva, né, Shankara é chamado de Ishvara, esse Brahman é chamado de Chandrasekhara, Chandrachura, vários nomes que querem dizer isso, aquele que tem a lua na cabeça. Chandrasekhara. Tem vários significados, né? Várias possibilidades de interpretação, mas um deles é esse de Vishwarupa. Ou seja, quando você olha para o céu e você vê aquela lua crescente ali, aquele espaço, enfim, aquele céu preto, cheio de estrelas, e aquela lua, você está olhando, é o cabelo de Shiva e a lua ali como ornamento. A lua que é tão grande para nós, para Shiva é só um pequeno ornamento na cabeça dele. Então, de várias maneiras a gente
pouco a pouco a gente vai assimilando essa visão, à medida que a gente vai conhecendo a tradição védica. E é algo que precisa de um tempo para ser assimilado, porque é algo que não é muito comum, né? Pensar em Deus dessa maneira. E pensar que não existe uma separação entre o universo e Deus, e portanto entre o meu corpo e esse Deus. Não existe, né? Só existe Deus. Frase conhecida do Swami Dayananda com relação a essa questão eu não sei se eu mencionei na aula passada, a frase conhecida do Swami Dayananda era essa: no hinduísmo não existem muitos deuses, não existe um Deus, só há Deus. Então só existe Deus. Não é um Deus. Como você disse, um Deus tem um Deus e tem um segundo ali, tem uma outra coisa que se opõe àquilo. Então só há Deus. Bom, mas então isso a gente vê na forma do Vishwarupa. Outra simbologia também que aparece muito comum é Ishvara como pai e a mãe do universo. O universo, em vez de ser um relógio, né, uma máquina, um produto, né, uma máquina criada por Deus, é mais como se fosse um bebê, né? Um bebê, e o pai e a mãe fosse Ishvara, causa inteligente, a causa material. Então, de várias maneiras a gente assimila isso, e isso nos ajuda a ganhar essa paz relativa, Shanti, que a gente falou na aula passada. Porque eu consigo apreciar que eu, como indivíduo, não estou separado de Ishvara. E eu consigo acolher, eu consigo descobrir aquilo que o Shastra fala de como samatvam, equanimidade, ou kshamá, titiksha, todas essas palavras que significam essa questão de acomodação, de acolher, especialmente as situações que não são confortáveis, que não são agradáveis. E eu consigo acolher elas porque eu consigo ver que elas não estão separadas de Ishvara. Inclusive a morte, inclusive a doença, inclusive as guerras. Não é que eu tenha que concordar com as coisas, não está tudo certo, tudo está correto. Não, eu posso discordar e lutar por aquilo que eu acredito que seja o Dharma, mas independente do que aconteça, eu aprecio que o que quer que aconteça está em ordem, o que quer que aconteça, eu consigo lidar com aquilo de uma maneira diferente quando eu tenho essa visão. Então, por isso é tão importante esse entendimento. E essa frase aqui sintetiza isso. Entendendo dessa maneira, é a forma mais... dessa maneira quer dizer, como significado primário da palavra Ishvara, ou da palavra Brahman, que é essa causa do universo, a causa inteligente, material, que não está separada do universo. Justamente por ser a causa material, não está separada do universo, é o significado dessa frase, Sarvam Brahma Upanishadam. Tudo que existe é Brahman. Quer dizer, não tem nada, nenhum átomo desse universo que exista separado de Brahman. Só existe Brahman. Como é que a gente pode falar de Sarvam ou de universo? Não faz sentido falar em universo. Universo e Deus. Então, só existe Brahman. Sarvam Brahman. Essa é a frase, essa é a maneira mais comum de entender essa frase e que a gente vai tomar aqui também na continuação do mantra. Mas só para complementar então que eu falei que não era a visão completa, né? Na aula passada, depois a gente vê tanto sobre isso. Então qual que é a visão, qual que é o outro significado dessa frase, qual que é o significado da palavra Brahman? É o Lakshyartha, o significado, outra possibilidade de interpretar, né, essa frase, é pegar a palavra Brahman e entender o significado implicado da palavra Brahman, Lakshyartha, que é o quê? Anupahitam Chaitanyam, Shuddha Chaitanyam, vários nomes são dados para o fato que se refere ao quê? Se refere a pura consciência. O que quer dizer essa pura consciência? Quando a gente fala assim, pura consciência, a única coisa que muda é que a gente está
agora percebendo que esse universo inteiro é mithya, né? Quando a gente pensa em Saguna Brahman ou discute Brahman nesse como causa do universo, etc., você vê em nenhum momento fica claro a ideia de que o universo é mithya, o universo é aparente, que é um outro ensinamento de Vedanta importante. Aí sim, realmente a gente entra mesmo no que é Vedanta. Mas como é muito difícil, a maioria das pessoas acaba não entrando muito nisso mesmo. Porque é muito difícil de assimilar esse ponto do ensinamento de Vedanta. Tudo que existe é mithya. E aí por isso a gente brinca também com essa afirmação, né? Qual que é o problema hoje em dia? Hoje em dia das pessoas assistirem aula com vários professores, hoje em dia, né? Hoje em dia tem essa coisa, aulas online, aí todo mundo assiste aula com... Segunda-feira assiste aula com o professor, terça-feira assiste com outro. E aí uma forma de brincar com isso, mas falar uma coisa séria também, né? Aproveitando. Mas geralmente a gente brinca com essa afirmação. Qual que é o problema que acontece quando a pessoa assiste aulas com vários professores ao mesmo tempo? Aí o que acontece, uma das coisas pode ser acontecer isso. Primeira aula, a pessoa vai com uma pessoa, assiste lá com o professor e ela escuta a frase: tudo que existe é Brahman. Como a gente acabou de ver aqui. Aí a pessoa faz sentido, né? Tudo que existe é Brahman. É claro, né? Só existe Brahman, então tudo que existe é Brahman. Aí na outra aula, algum outro professor vai falar o quê? Tudo que existe é Mithya. Tudo que existe é Mithya, quer dizer, tudo que existe é Mithya, quer dizer, aparente, não tem uma realidade em si. Às vezes é traduzido como falso, Mithya. Então tudo que existe é Brahman, por um lado, e por outro lado, tudo que existe é Mithya. Aí qual que é a conclusão que a pessoa chega? Brahman é Mithya. Essa é a conclusão que a pessoa chega. Brahma é Mithya. Tudo que existe é Mithya. Brahma é Mithya. Então, né? A lógica, né? A gente usando a nossa lógica e tendo vários professores disponíveis, a gente chega nessa grande conclusão. E qual que é o lance dessa questão, dessa brincadeira aí? É justamente essa questão de entender essa frase num sentido mais profundo. E quando a gente entende o significado da palavra Brahman como significado secundário, que é pura consciência, essa frase aqui, ela que é como muitas vezes ela é usada mesmo no Shastra, né? Ela é usada de uma maneira diferente do que a gente veio vendo até agora. Que é muito simples, né? Tudo é Brahman. Tudo é Brahman. Você vê, quando a gente fala assim, né? Tudo é Brahman, a ideia de que o universo inteiro é Mithya não fica evidente. A gente não está enfatizando isso ou não está não está conseguindo ver isso e aí a gente não vê. Ou o professor não está enfatizando naquele momento, né? Mas essa frase, né, entendida de forma mais profunda, qual que é o significado da palavra Sarvam Brahman, da frase Sarvam Brahman? É exatamente igual da frase Sarvam Mithya, tudo é Mithya. Por quê? Porque é uma frase chamada em que a relação entre as palavras é chamada de Bada Samana Adhikaranyam. Bada Samana Adhikaranyam quer dizer uma frase de equação, ou melhor, uma equação de negação. A gente pode colocar assim, uma equação de negação. Bada quer dizer uma negação. Quando você diz Sarvam Brahman, tudo que existe é Brahman, você está dizendo Sarvam Nasti, Brahma Eva Asti. Esse Sarvam, esse que a gente chama de tudo, todo o universo, não tem uma existência em si mesmo. Só existe Brahman. Então é uma maneira de você... Uma maneira de você negar uma coisa é você equacionar ela com aquilo que ela realmente é. Quando você diz, por exemplo, tem uma cobra, uma falsa cobra, né? Uma falsa cobra que você viu, que na verdade é uma corda. Aí como que a pessoa pode chamar atenção para o fato de que a cobra é falsa? Ela pode dizer, a cobra é falsa. Sarpaha mithya. Ela pode dizer isso, a cobra é falsa. Igual sarvam mithya, igual a frase, tudo é mithya. A pessoa pode diretamente falar isso. Mas outra maneira de dizer isso é o quê? Sarvam Brahman. No caso da cobra, ela vai dizer o quê? Essa cobra é a corda.
Ayam sarpaha rajuhu. Essa corda é uma corda. Aqui, ó, o que é isso? É uma equação de negação. É uma equação, você está fazendo a princípio uma equação entre a corda e a cobra. Mas qual que é o objetivo dessa equação? Não é dizer que as duas coisas são iguais, né? A corda é a cobra. Você não está querendo fazer uma equação realmente. É uma equação de negação. Que dos elementos é negado e sobra só o outro. Então esse é o objetivo dessa frase, Sarvam Brahman. Não aqui nesse contexto, mas em outros contextos mais profundos. Essa frase Sarvam Brahman, o objetivo é exatamente Sarvam Mithya. Tudo que existe é Mithya. E qual que é a base desse Mithya? Brahman. Então, Sarvam Brahman quer dizer, não existe nada, tudo que existe é, na verdade, Brahman. Então, você está negando a realidade do universo e dizendo que só existe Brahman, quando você diz Sarvam Brahman. E aí você está entendendo Brahman com o significado secundário da palavra, né? Que é pura consciência. E aí se você entende que o significado da palavra eu, coloca o seu nome, né? Qualquer que seja o seu nome, eu, o significado desse seu nome ou da palavra eu, quando você diz eu, o significado mais profundo, que é o significado implicado, é pura consciência. E o significado da palavra Brahman também é pura consciência. Aí você consegue dizer Sarvam Brahman, como diz a Mandukya Upanishad, tudo que existe é Sarvam Hietat Brahman, tudo que existe é Brahman, Ayamatma Brahman. E esse eu é Brahman. Então, esse ensinamento... Mas você vê, os dois não são tão diferentes assim, né? Esses dois pontos que a gente estudou sobre essa frase não são tão diferentes em que sentido? No sentido de que no início, você como que... Antes você tinha duas coisas separadas, o universo e Deus, né? Que é geralmente como as pessoas veem, né? O Deus é a causa material, é a causa inteligente do universo. Aí vem primeiro o professor de Vedanta e vai falar, não, esse Brahman, ele é a causa inteligente e material do universo. Então, o universo, ele não está separado de Brahman. Aí você veja como, aí você vai unindo, né? Você não tem mais duas coisas separadas, Deus e o universo. É como se fosse, de alguma maneira, você está negando o universo, né? Mas como essa negação do universo é algo muito forte, né? Primeiro você simplesmente diz, não, faz parte de Deus ali. Aí você mais ou menos consegue entender de forma mais fácil, né, de assimilar. Mas no fundo, Vedanta vai arrumando para isso, né? Vai querendo mostrar o fato de que Advaitam, só existe uma única realidade. E essa realidade é chamada Brahman. E ela aparece na forma de todo o universo. Ela não tem nenhum universo como tal. Não tem nenhum Jagat, Sarvam como tal, como uma substância que exista por si mesma, que possa ser chamado de Jagat, de qualquer coisa que seja. Então, porque qual que é o problema? Quando isso não é entendido, a mensagem de Vedanta não é entendida, não faz sentido, né? A mensagem de Vedanta de Advaita. Porque sempre vai ficar um universo ali para ser lidado, um universo sobrando ali. Tudo bem, eu sou o Diva, eu sou consciência e não sei o que, mas e o universo? O universo está ali, aquele obstáculo ali, um inimigo ali, um problema ali a ser lidado. Então, a visão de Vedanta é de que só existe uma única realidade, e essa realidade sou eu. E parte, então, desse ensinamento consiste em apreciar que o universo inteiro, que a gente considera como algo existente, na verdade é o que a gente chama de mithya. Tem uma realidade aparente. E toda realidade aparente tem uma realidade fundamental como fundo. E essa realidade que está como fundo, é o que a gente chama de adhisthana, é o que é Brahman. Então, para revelar isso, a gente usa essa frase, Sarvam Brahman. Aí, para completar, a gente diria, e esse Brahman é você. Então, essa é a forma mais profunda de entender essa frase, Sarvam Brahman. E isso é importante, apesar de ser um pouco mais difícil, assim, mas é importante saber isso porque
entendendo, conhecendo isso que nasce essa paz fundamental, essa paz permanente sobre a qual a gente falou na aula passada. A paz permanente nasce desse entendimento. Abhayam Brahman, eu sou esse Abhayam Brahman, Nirbhayam Brahman. Bom, então, vamos continuar então ao mantra. Então, Sarvam Brahma Upanishadam. Então, a gente viu que tem as duas maneiras, mas vamos tentar entender da maneira mais simples. Simplesmente, Sarvam Brahman, tudo que existe é Brahma, não está separado de Brahma. Todo o universo não está separado de Brahma, porque Brahma é a causa inteligente, causa material. Aí ele continua, Maham Brahma Nirakuryam. Então ele usa a palavra Brahma aqui, por isso que eu... E aqui ela é nesse sentido de Saguna Brahman, Ishvara. E aí qual que é o significado dessa frase? Ma Aham Brahma Nirakuryam. São 4 palavras. Né? Ma é a negativa aqui, né? Vai junto com o verbo Nirakuryam. Nirakuryam é esse verbo formado de Nir-a-kr. A raiz kr, com esses prefixos que acaba tendo significado, vários significados possíveis, né? Mas a gente pode traduzir como rejeitar ou abandonar. Rejeitar geralmente é traduzido. Rejeitar, abandonar. Rejeitar no sentido de fazer pouco caso, de negligenciar. Negligenciar a palavra que eu estava procurando. E aí, qual que é a oração da pessoa aqui, do buscador? Ele diz, Aham Brahma Manirakuryam. Brahma aqui está no segundo caso. Né? Ele diz que eu, Manirakuryam, que eu não rejeite Brahman. Que eu não rejeite Brahman. E Mama Brahma Nirakaroti, e que Brahman não me rejeite. Então, qual que é a ideia desse que eu não rejeite Brahman? Aí duas coisas, gente. Esse rejeitar pode ser de duas maneiras, né? Uma coisa pode ser no sentido de você negligenciar a busca por Brahman. Ou seja, aquela busca está disponível para você e você não se dá o trabalho de pensar sobre o assunto, sobre o que é esse assunto, sobre a grandeza desse assunto. Porque, na verdade, como tudo, né? Tudo vai ser tão de valor para você quanto você dá de valor para aquilo, né? Então, às vezes você pode ter uma coisa preciosa, né, nas suas mãos ali e você não vê como precioso e aí não se torna precioso. Então, eu posso ter todos os livros, posso ter todas as aulas, mas se eu rejeito esse Brahman no sentido de várias tantas distrações, eu acabo não investindo tempo suficiente, não percebendo a grandeza desse conhecimento e desse Brahman que está disponível na forma de todo o universo, a ser apreciado como a causa de todo o universo, a causa inteligente, a causa material, jamais separado de mim. Se eu não aprecio isso, é como se eu estivesse rejeitando esse Brahman. Então, é uma possibilidade. Outra possibilidade é essa rejeição na forma de uma resistência mesmo. Uma resistência. Pode acontecer uma resistência na forma de dúvida. Né? Na forma de... Puxa, mas tem tanta tradição falando, cada uma fala uma coisa e... Sabe, é muito difícil de acreditar. Muito difícil de acreditar em qualquer coisa. Cada pessoa diz uma coisa e cada tradição diz uma coisa. Então, a gente acaba tomando uma posição de defensiva a priori, assim, a qualquer coisa. Não, tem que me provar que está certo. Tem que me provar
Então, é como se assim, o duvidar fosse a norma. Eu duvido de tudo até que me provem o contrário. E isso não é uma boa atitude, sabe? Acaba sendo a forma da gente se proteger, porque realmente você não pode também acreditar em qualquer coisa, né? Então, só porque alguém está falando alguma coisa de uma forma muito interessante e com convicção, né? Tem gente que às vezes é o contrário, né? Também a pessoa se prejudica muito por acreditar em qualquer coisa. Qualquer pessoa falando com autoridade, né? Com um jeito assim, uma autoridade, sobre qualquer coisa, qualquer besteira que a pessoa fale, a pessoa acredita. Só porque fala, não, você viu a roupa da pessoa? Nossa, deve ser um grande mestre. Aí a pessoa acredita em qualquer coisa. Basta a pessoa falar com um tom assim mais de autoridade e tudo. Também tem esse problema. Mas a pessoa tem que descobrir um meio do caminho. Qual que é a atitude correta? Uma boa forma da gente pensar sobre isso é a seguinte. Eu duvido quando existem razões para eu duvidar. Quando não existem razões para eu duvidar, eu não duvido. Porque às vezes o problema é que a gente duvida sem ter razões. Né? Simplesmente não tem nenhuma prova, então eu duvido. E aí se torna um grande problema, Vedanta. Porque esse assunto todo sobre Ishvara não é uma questão de lógica. Não é uma questão de argumentos lógicos. Eu falei isso na aula passada. É uma questão que a pessoa tem que ter Shraddha nas escrituras, não tem jeito. Shraddha nas escrituras e na pessoa que faz a interpretação das escrituras também. Especialmente nas escrituras, né? Na interpretação você ainda tem algum escopo para... Você pode pensar também, você pode ver um Shankaracharya e você estuda, depois estuda, você pode estudar outras interpretações e ver qual que faz mais sentido para você. Mas todas elas estão interpretando as mesmas escrituras ali. E aquela escritura, aí você... se você perguntar assim, mas e como é que eu sei que essa escritura está certa? Eu acho que pode estar errada. Aí não tem discussão nenhuma, não tem o que falar. Eu vou falar o quê? Não tem nenhuma prova matemática de que... A prova é o próprio Shastra. O Shastra é o Pramana. E por isso que considerar o Shastra como ele é, como um Pramana, e não como algo que foi escrito por alguém, como uma doutrina, etc., é tão importante. Então, faz parte dessa atitude, né? Então, Maham Brahmanira Kuryam, que eu não rejeite esse Brahman, tem a ver com isso. Tem a ver com que eu não rejeite, né? Que eu não duvide desse Brahman só por duvidar, só como uma tendência, uma resistência, né? Então, e uma boa pergunta que a gente pode se colocar às vezes, quando a gente está com alguma resistência, algum ponto, é perguntar assim, né, qual é o problema com relação a essa afirmação? Determinada afirmação, como por exemplo, Ishvara, esse Brahman é a causa inteligente e material ao mesmo tempo do universo. Assim, não, mas muito estranho isso, nunca vi falar isso em lugar nenhum. Ah, mas isso daí, só porque você nunca ouviu falar em lugar nenhum, quer dizer que não é. Não tem algum... Aí você se pergunta, tem alguma coisa que me deixa realmente material para questionar e duvidar? Se tiver, aí você... Claro, você pode sempre levantar dúvidas e é sempre bem-vindo. Mas se não tiver nenhuma dúvida e você ainda assim você rejeita, você... Simplesmente por rejeitar, aí você está fazendo esse rejeição de Brahma. Que é uma atitude, né? É uma coisa atitudinal. Então essa oração é para isso, que não existe essa falsa atitude de rejeitar por rejeitar, ou acreditar por acreditar também. Mas aqui esse primeiro ponto ele fala, né? Maham Brahma Nirakuryam, que eu não rejeite Brahman. Mama Brahma Nirakarota, e que Brahman não me rejeite. Aí esse Brahman não me rejeite é no sentido de que não me falte punyam, que não me falte Ishvara Anugraha, Brahma Anugraha, que é o que a gente chama, né? Ishvara Anugraha. Resultados de vidas passadas, resultados de ações passadas
mas que são dadas, elas vêm devido ao nosso prarabdha. Mas quem é aquele que dá o resultado das ações? É Ishvara. Sempre é de acordo com a lei do karma. Mas quando vai vir, de que maneira vai vir, em que momento conectado com o que vai vir, isso é considerado Ishvara. Ishvara é karma paladata, aquele que dá o resultado da ação. Isso é chamado as bênçãos de Ishvara. Aquelas várias coisas que a gente não tem como dizer, não fui eu que fiz isso na vida passada e por isso aconteceu isso. Na forma da nossa própria capacidade de estudar o Shastra, oportunidade de estudar o Shastra, mente para estudar o Shastra. Tudo isso são essas bênçãos de Ishvara, a gente chama assim, né? Bênção de Ishvara. Resultado de nossas de orações e de ações de contribuição que a gente fez. Então, que essas bênçãos não me faltem. Esse é o sentido desse que Ishvara não me rejeite. Isso é figurativo porque Ishvara não rejeita ninguém. Na Gita também Krishna diz, eu sou igual para todos, não tem ninguém para qual eu tenha aversão, nem ninguém para qual eu tenha um gosto, uma preferência. Ishvara diz isso. Aí Shankara no comentário diz que esse Ishvara é como se fosse um fogo. Por que o fogo? Porque o fogo é igual com todo mundo. A pessoa que não se aproxima do fogo não tem o benefício do fogo, de tirar o frio. Né? O fogo é igual para todo mundo. Quem se aproximar dele tem o benefício de remoção do frio, né? Do problema do frio. Se a pessoa permanece longe, não. Então, Ishvara é igual a todo mundo, mas quem se aproxima é beneficiado. Quem não se aproxima não é beneficiado. Então, Ishvara também. Essa Ishvara no Graha, essas bênçãos de Ishvara não é uma preferência. Ishvara resolveu abençoar você. Não, ele existe ali na forma desse resultado das ações. Na forma da própria mecanismo de orações e resultado das ações. E aí, se a pessoa se aproxima, ela... Então, Ishvara não tem aversão nem preferência com relação a ninguém. Então, isso aqui é figurativo, né? Mama Brahma Nirakarota. Nesse Ma Brahma Nirakarota, Ma é Mam, é o pronome mim. E o outro é o negativo, né? Igual da primeira frase. Ma Nirakarota. Que ele não rejeite Ma, a mim. Brahma, aí Brahma está no primeiro caso. Aí ele repete essa mesma ideia, só que de forma... nessa forma que está em seguida, né? Anirakaranam astu, anirakaranam me astu. Ele repete, né? Mesma coisa. Anirakaranam é a repetição da ideia do Maham Brahma Nirakuryam, né? Que não haja Nirakaranam, que não haja essa rejeição minha de Brahman, e Anirakaranam me astu, que não haja essa Nirakaranam, essa rejeição de Brahman a mim. Astu. E aí, por fim, a oração conclui dizendo Tadatmani nirate yaupanishatsu dharmas te mai santu, te mai santu. Então ele diz, tem várias palavras aí, né? Tadatmani nirate, nirate. Yaha, yaha não, é ye. Esse ya aí é o sandhi, né? Ye upanishatsu dharmaha. Dharmaha, aqui no sentido das várias virtudes, qualidades da onde? Upanishatsu. Upanishatsu é o plural de Upanishad. Upanishad. Né? No sétimo caso, o plural fica Upanishatsu. Então, nas Upanishads, Dharma, essas várias virtudes que são faladas nas Upanishads, como Shama, Dhamma, Uparamati, Tiksha, Shraddha, tudo isso que é falado, Shraddha, confiança, capacidade de concentração da mente, tudo isso que é falado nas Upanishads como importante para adquirir o conhecimento, qualidade da mente, qualidade que a gente chama de adhikaritom,
que a gente chama de amadurecimento da mente, que essas qualidades faladas nas Upanishads, te mai santo, que elas, mai em mim, santo estejam. E quem é esse mim? Quem é esse mai, mim? Aí ele diz, tadat, lá no início da frase, tadatmani nirate, nirate mai. Aqui, eu que estou, nirate, que estou absorto, totalmente dedicado, apaixonado. Esse nirate que tem a ver com isso. Eu tô, tem a ideia disso, de a pessoa que está totalmente dedicada a alguma coisa, com um amor muito grande a alguma coisa, uma devoção a alguma coisa. Eu que estou totalmente absorto ao quê? Tadatmani. A esse Atma que é Tat, que é aquele. Tadatmani nirate. Então, Mai. Que elas estejam sempre em mim. Eu que estou totalmente dedicado a essa busca pelo eu que é Tat, que é aquele. Esse eu que é Brahman. Então, que essas virtudes estejam sempre em mim. Aí ele repete 2 vezes. Né? Que essas virtudes estejam sempre em mim. Que essas virtudes estejam sempre em mim. Te mais santo, te mais santo. Om, Shanti, Shanti, Shanti. E as 3 vezes do Shanti a gente já viu na outra aula que a gente viu sobre isso, no ano passado. Sempre explicado da mesma maneira, né? Shanti, por que 3 vezes Shanti? Porque são falados 3 tipos de problemas. Problemas com relação problemas individuais, adhyatmika, tapa. Problema relacionado ao individual quer dizer o corpo físico e ao corpo sutil, a minha mente, etc. Então, Shanti, que existe a apaziguação desse tipo de obstáculo com relação ao corpo físico, a mente, etc. O segundo Shanti é Adibhautika Shanti. A gente pode colocar na positiva, né? Adhyatmika Shanti, a paz com relação ao corpo físico e ao corpo sutil. Adibhautika Shanti, que é a paz com relação a todos os seres ao redor, os outros seres vivos, e pessoas e seres vivos, enfim. Bactérias também, e vírus também. Todos eles são bhutas, são outros seres. E Adhidevika Shanti é o terceiro, que é aquilo que a gente chama de os devas, ou a gente pode falar como as forças da natureza, que podem causar vários problemas, né? Como chuvas, terremotos, ciclones, etc. Tudo isso é o Adidevam, essa esfera que está além não só do indivíduo, mas como até mesmo da sociedade, algo mais alto. Então que nessas 3 esferas possa haver essa Shanti, essa paz. Ou a gente pode dizer que os problemas ocasionados por essas 3 esferas, relacionados a essas 3 esferas, sejam apaziguados. Então, Shanti, Shanti, Shanti. Então, com isso a gente conclui a aula. Então, vou cantar o Purnamadaf. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta também. Pode fazer alguma pergunta relacionada à aula de hoje ou qualquer coisa. Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Então, deixa eu ver se eu libero aqui. Alguém? Eduardo, quer fazer uma... Pode perguntar. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Então, a pergunta é sobre, assim, sobre a questão que se fala que tudo é só a Deus, né?
e aí eu tenho essas, assim, duas atitudes que a gente pode ter, né? Por exemplo, uma atitude devocional, né? A gente pode ver Deus como uma pedra, né? Essa pedra aqui, por exemplo, um cristal. Mas também tem uma outra atitude que você vê, tipo, todas as formas então são aparentes, né? Aí elas são vazias, aí não tem significado. Então você não consegue ver as formas como uma coisa assim tão importante, entende? Então aí meio que você, aí parece que são duas atitudes opostas, né? Ou você Hum, nega ou você tenta ver como tudo como uma coisa devocional, né? entendi. Aí Acho, fica essa questão dividida, né? sim, eu acho que eu entendi. Não sei se eu entendi corretamente, Eduardo, mas qualquer coisa você me corrige aí. Mas foi bom você ter levantado isso, porque é importante falar que essas duas visões que eu apresentei, né, uma relacionada com o significado primário da palavra, Brahman, e outra com o significado secundário, elas não são contraditórias, né? Esse Vishwarupa Darshanam, né, a visão de que tudo é Ishvara, ela não é contraditória é, com a ideia de Vedanta, com a ideia de que todo o universo é mithya. É só uma maneira diferente de olhar, mas o que eu poderia dizer assim que mesmo para um jnani, para uma pessoa que tem a visão de Vedanta clara, ela não a devoção, né, a atitude de devoção não não é contraditória. A única coisa que a pessoa vai pensar, o Upadi Drishtiya, do ponto de vista de Upadi, eu sou uma parte desse universo inteiro, eu sou uma parte de Ishvara. Swarupa Drishtiya, do ponto de vista da minha natureza, eu sou Adhisthana, eu sou a base de todo o universo. Mas de qualquer maneira, e as formas nunca são vazias, porque na base de todo que a gente chama de Mithya, né, sempre tem o Adhisthana, que é Brahman. Então nunca a gente chega nesse Shunyam, né, que acaba Shunyavada. O argumento que Shankara sempre usa para se defender da possibilidade de Shunyavada, que é a visão de um tipo de budismo, né, que vai dizer que tudo é parecido, às vezes parece um pouco com Vedanta, que eles vão dizer tudo não tem uma realidade em nada, então tudo é aparente, tudo é falso. Mas aí o que Shankar vai dizer, que é muito interessante, é a ideia de que não existe nada falso que não tenha uma base de verdade ali. Não tem um falso simplesmente sem nada por detrás, como uma cobra que você vê do nada. Não, você não viu do nada, você viu porque tem uma corda ali que parece uma cobra. Então essa corda ali, né? Então sempre tem alguma coisa no lugar dessa corda ali, que é o que a gente chama de adesthana, né? Então, não sei se respondi. Boa, obrigado. Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Laksharta pode ser entendido como significado metafórico. Sim, a gente pode usar esse termo. Acredito que sim. Eu sou até Brahma, Vishnu e Shiva são mithya, pois pertencem a esse universo que não tem realidade própria. Não, a gente pode até dizer que Ishvara é mithya, Guru é mithya, Shastra é mithya. Brahma, Vishnu e Shiva com certeza, porque Brahma, Vishnu e Shiva é só uma forma de falar sobre esse Ishvara, que é a causa inteligente, material, desculpe, causa da criação, sustentação e dissolução do universo. Né? É uma outra maneira de colocar.
pode falar um pouco mais sobre Adesthana como substrato que refuta Shunya. A ideia é porque Shankara, às vezes, ele é acusado de ser um Shunyavadi, né? Shankara é o nosso grande referência, né? Que escreveu os comentários das Upanishads e tudo. E ele enfatizava muito a visão de Vedanta, de que Advaita, só existe uma única realidade. E aí, como explicar o universo inteiro, esse multiforme universo, né? Se o que existe é uma única realidade? A explicação é: esse universo aparece, mas ele não é. Ele aparece, esse universo múltiplo, ele é uma aparência, mas ele não tem uma realidade em si, ele é mithya. Ele é falso, nesse sentido de que não tem uma realidade em si mesma, como geralmente a gente atribui. E aí muitas pessoas vão ver isso, não, isso aí é igual ao budismo, então, porque não tem nada, tudo é falso, né, etc. E aí vão acusar Shankara, às vezes vão... Mas Shankara, onde eu me lembro, né, nos lugares onde ele fala sobre isso, né, ele sempre refuta a ideia, a possibilidade desse vazio, né? Shunya quer dizer o vazio. De não ter nada, não tem nada, né? Não tem nada, não tem, como determinada doutrina do budismo vai dizer, não tem Atma. Não tem Atma, não tem Deus, não tem nada. É tudo mithya. É realmente tudo mithya. Só que o que Shankara diz que é muito interessante é esse. Ele vai dizer, você não consegue dar um exemplo na vida real de uma coisa aparente que não tem um substrato de realidade por detrás. Simplesmente. Se você conseguir dar um exemplo, aí eu considero, né, como uma possibilidade de um vazio. Mas não tem. Qualquer falso que, especialmente assim, os exemplos são de aparências, né, de ilusões, né, ilusões que a gente tem. Você vê uma coisa onde essa coisa não estava. Mas geralmente, quer dizer, todos, de acordo com o Shankara, né, sempre tem Adesthana. Sempre tem um Adesthana na base. Isso é Adesthana. Esse substrato, né, chamado às vezes de substrato. Gostaria que explicasse melhor esse mithya, porque há muita confusão em relação... Flávia e Mônica, pode perguntar sim. Boa noite, professor. Boa Então, noite. essa palavra mithya, né, ela é confusa, né? Porque eu não sei o significado dela, às vezes pode ser meio confuso, porque, ok, a nossa realidade aqui, essa realidade que a gente vive, né, que a gente sente, é a nossa vida, né? A gente vive, né? A gente tem essas experiências aqui. É difícil você dizer que isso aqui é uma ilusão, porque quando eu estou sonhando, eu sei que é um sonho. Mas na realidade, eu estou vivendo a vida com todas as dificuldades que a vida traz, todas as alegrias, né? Ela é uma coisa real, né? Vamos dizer assim, no nosso entendimento limitado. Né? Entendi. Então, negar que tudo isso aqui está acontecendo... Não, é importante dizer isso, assim, Vedanta, em muitos lugares, ele reconhece essa diferença entre Vyavaharika Satyam e Pratibhasika Satyam, né? Pratibhasika é a realidade do sonho, que é subjetiva, né? Agora, só não concordo com aquilo que você falou, Mônica, que você falou que quando eu sonho, eu sei que eu tô sonhando. Eu não sei não. Acho que quando a gente sonha, a gente acha que tá real ali, né? Durante o sonho é real. Você acorda Ah, e aí você exatamente. De acordo com Vedanta, no momento em que você descobre a visão de Vedanta, o que você achava como real do Vyavaharika Satyam é visto como praticamente igual o Pratibhasika, em termos... Porque, assim, a gente faz a diferenciação entre Vyavaharika, que é a realidade relativa, que é o que a gente vive, né, a nossa experiência e tudo, e o Pratibhasika, que é a realidade do sonho.
E o paramártica seria a realidade absoluta. Então tem esses 3 níveis, né? São falados. Né? Paramártica, a realidade absoluta, que é a verdade, que é Brahman, só tem um. Aí você tem o Vyavaharika, Satyam, que é a realidade relativa, que é comum a todas as pessoas. E justamente por isso não pode ser negado como uma ilusão, simplesmente. Né? Sim. E o prata e básica aí sim que a gente poderia dizer que é uma ilusão ou sonho, ou também sonho, ou também a cobra e a corda, né? Quando você tem uma ilusão no dia a dia, você vê uma coisa ali. Então tem essa diferenciação, né? Então a gente não está dizendo que o mundo é exatamente como um sonho, tem essa diferença. Mas o importante é notar o quê? Que os dois são mithya. Vyavaharika Satyam é só um nome mais bonito, né? Para falar sobre isso, né? Porque a minha preocupação, assim, é que eu vejo às vezes as pessoas dizendo isso tudo aqui é ilusão, isso aqui... Aí cai numa depressão, entendeu? De negar o mundo. Não, tá sendo uma guerra lá entre o Irã... É verdade, foi bom você ter falado isso. Tem crianças morrendo na África de fome. Não, mas sabe qual é a questão? É a questão importante nesse ponto aí, muito importante você ter falado isso, mano. Porque realmente essa ilusão aí, realmente a ilusão acontece ao falar sobre esse ponto da ilusão. Porque qual que é o problema? Pra gente falar sobre esse assunto, né, do universo ser mithya, isso ter alguma relevância e realmente fazer sentido, a gente precisa sair da plataforma do Diva, né? Eu não posso estar na plataforma do Diva, quer dizer, do indivíduo, eu mantendo a minha individualidade, Henrique, nascido no ano tal e que tem tantas décadas de vida e já viveu tanta... Se eu parto dessa plataforma, eu, Henrique, e digo o universo inteiro é uma ilusão, é ridículo, não faz sentido. Por quê? Porque o indivíduo também é mithya. E aí, então, quando eu estou falando baseado assim nessa plataforma da individualidade, o universo é satyam, o universo é real. Eu não posso falar que é mithya é ridículo, né? Seria como você falou, né? Uma coisa assim, uma maluquice mesmo, uma coisa que não faz o menor sentido. Qualquer pessoa com um pouco mais de juízo vai olhar assim, vai, sei lá, vai até ir embora, vai sair da aula, ou nem vai assistir a aula. Espero que não tenha acontecido com ninguém. Mas assim, o que é importante é isso. Isso só faz sentido quando a pessoa consegue apreciar a si mesma como Laksharta, como Chaitanya. Desse ponto de vista de Chaitanya, eu posso dizer o universo inteiro é mithya. Inclusive esse corpo físico, esse corpo sutil é mithya. Aí faz sentido dizer isso, né? Mas de outra maneira, não... E geralmente as pessoas não conseguem sair dessa plataforma da sua própria individualidade. Elas ficam nisso. E aí, enquanto você está nisso, não faz o menor sentido falar que o universo é mithya. Porque o universo é mithya do ponto de vista do Paramartika Satyam, da realidade absoluta. Então você precisa estar identificado com esse Paramartika Satyam. Eu sou esse Paramartika Satyam, a realidade absoluta. Aí sim eu olho para o universo e digo, esse universo inteiro é mithya. Agora, se eu, da minha casinha, eu olho e digo, o universo é mithya. Aí é ridículo, realmente, é ridículo. Cair em depressão. Cair em depressão, e loucura mesmo. Já fui procurado, já me vieram uma pessoa falar, eu estou estudando, não era o meu aluno, mas pode acontecer, não quer dizer nada. Mas a pessoa falou, tava com um problema mesmo, assim, de não saber se as coisas eram reais, se não eram, e aí a pessoa tava totalmente, assim, achando, assim, que o sonho e a realidade, né, tava meio que se misturando por isso, né, por conta de entrar muito nessa questão sem ter um estudo organizado, assim, né, que impeça que essas confusões aconteçam. Eu gostei dessa definição do relativo e do absoluto. Fica bem claro, assim, que é o mundo relativo, esse universo relativo e o absoluto. Porque pra gente é muito difícil, né? A gente
nós somos muito limitados, né? Enquanto diva, né? Enquanto seres humanos, para entender esse Brahman. É uma questão mesmo É uma questão complicado, porque de fé, né? não, de Vairagyan também, uma questão importante com relação a esse Mithya, né, esse assunto, né, de Vedanta, é que muitas vezes a gente tem uma resistência também a dizer que o universo é Mithya. Porque a gente só consegue ver uma coisa como Mithya de verdade quando existe Vairagyan com relação àquilo. Então, na maioria das vezes, é meio desconfortável isso, né? E aí é mais confortável, não, Vyavaharika Satyam, a própria palavra, né, Satyam, verdade, a realidade relativa, realidade subjetiva, realidade absoluta, tudo é realidade. Então você evita de usar a palavra, né, mithya, mas isso pode indicar também, às vezes, uma resistência, né, que tem que ser vencida aos poucos. Porque senão a gente, né, a Adwaita é uma realidade só. Aí a gente vai passar para 3 realidades, né? Não, agora a gente tá falando de 3 realidades. Achei que era Adwaita, não, são Treita. Não é nem Dwaita, é Treita. 3, né? Paramática, Vyavaharika, Pratibhasika. Isso é uma prakriya, né? Uma maneira de... Mas o que o Shastra revela mesmo de forma mais profunda, só existe uma realidade, que é chamada de Paramartika Satyam. E tudo mais não substancial, né? Não substancial. E mithya não quer dizer que seja algo ruim, né? Também tem isso, né? Mithya não quer dizer que seja ruim. A palavra falso não quer dizer que seja ruim. O próprio Shastra tem maior reverência pelo universo inteiro. O universo é mithya, mas não quer dizer que o universo isso seja ruim, né? Só quer dizer que não tem uma realidade em si mesmo, é uma aparência. Mas uma aparência não quer dizer que seja ruim. Um show de mágica é uma aparência. E é uma... Shankara às vezes dá o exemplo, né, do ilusionismo. E como uma coisa incrível, né? Ainda que seja falsa. Falsa quer dizer, parece, mas não é. Se o indivíduo é mithya, então não é negação do Atma, ou Diva e Atma são entendidos como distintos. Boa pergunta. Se o indivíduo é mithya, então não é a negação do Atma? Não, porque o indivíduo, que é o Diva, né? E aí você perguntou, né? O Diva e o Atma são entendidos como distintos? Sim. Só que qual é a distinção? O Diva é a combinação de tudo. Consciência, Chaitanyam, mais o corpo físico, mais o corpo sutil, mais o corpo causal. Essa mistura de tudo isso é o Vachyartha, é o significado primário da palavra eu. Quando eu digo eu, Henrique. O nome, né? O nome da pessoa ou o pronome eu, quando a pessoa usa, o significado primário é o que qualquer pessoa entende, qualquer pessoa usa nesse sentido, né? Que é esse pacote total que a gente chama de diva, indivíduo. Agora, o Atma é o quê? O Atma é pura consciência, que já está presente como significado primário. O significado secundário, então, é uma parte. Você nega como mithya o corpo físico, o corpo sutil, o corpo causal, ou dependendo da prakriya, vai ter o reflexo ali, etc. Você nega isso tudo como mithya e o que sobra é esse Atma. Então o Atma não é negado, né? O que é negado é somente o que a gente chama de upadi. Isso, o Atma não é mithya. Tem até a frase do Tata Bodha, né? A Vedanta inteira, no Tata Bodha, a visão inteira de Vedanta é resumida numa frase: Atma Satyam Tadanyat Sarvam Mithya iti.
É a frase começa o Tattva-bodha, né? Que é chamado de conhecimento discriminativo. Atma Satyam, quer dizer, o Atma, que é um sinônimo para Brahman também. Às vezes é usado Brahman, às vezes é usado Atma. Essa Chaitanyam, Atma, a realidade. Esse é o único Satyam. Tadanyat Sarvam, todo o que é diferente desse Atma, que poderia ser diferente desse Atma, que a gente vê como diferente, é Mithya. Bom, então acho que por hoje já foi bastante, né? Então com isso a gente conclui. Já cantamos o mantra, já, né? Mas tudo bem, a gente canta novamente. A gente canta, vamos cantar esse então que a gente aprendeu nessa aula. Apyayantu mamangani vak pranashchakshushrotramatho balamindriyani cha sarvani sarvam brahma upanishadam maham brahma nirakudyam mama brahma nirakarut anirakaranam astu anirakaranam me astu tadatmani nirateya upanishattu dharmaste mai santu ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ